Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Ricardo, por que você gosta tanto do termo prosperidade? E realmente, né, nos últimos tempos eu tenho falado muito sobre esse assunto, escrevo sobre ele, nas Pílulas do Evangelho eu falo sobre ele, nos nossos projetos eu falo sobre ele, porque, gente, prosperar é um verbo que a gente tem que aprender a conjugar no dia a dia. Muitas pessoas vivem vidas difíceis, complicadas, desafiadoras, porque infelizmente ainda não aprenderam como prosperar. Ainda não entenderam que a prosperidade é um direito que todos nós temos e ela precisa ser construída de dentro para fora, entende? Infelizmente, muita gente ainda espera que o resultado venha, que alguém traga, né, frutos, coloque na tua porta, traga dinheiro para você, um bom emprego para você, bons investimentos para você, traga o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, traga a vida dos sonhos. E muitas vezes você não é o ser humano dos sonhos. Fica difícil, né? Como é que a gente colhe no terreno que não plantou? Então, gente, prosperidade é algo extraordinário. Por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Por que será que tem algumas pessoas que conseguem prosperar e a maioria não? Não é? Por que será que tem pessoas que realmente dão certo na vida e outras não? Por exemplo, tem gente que estuda, tem gente que se prepara, tem gente que tem foco para crescer profissionalmente, mas não melhora na sua vida profissional. Impressionante, né? E já tem pessoas que nem fazem tanto esforço assim e parece que tudo flui para elas. Já notaram isso? Não? O pessoal chega a dar raiva. Fulano não trabalha metade do que eu e o negócio dele deu certo. Eu fiz um curso no Sebrae, eu me estruturei, eu li vários livros e eu tô aqui sem nada. Não é possível. Eu faço tudo direitinho e de repente a vida não sorri para mim. E aí por aí fora em relação às outras áreas, né? Muitas pessoas questionam, puxa, quanto mais eu rezo, Ricardo, mais assombração me aparece, né? Eu quero tanto ser feliz no amor, eu quero tanto ter felicidade em diversas áreas e parece que a minha vida está travada. Então, eu queria que vocês entendessem, gente, que tem histórias que nos inspiram, né? Que nos auxiliam a entender um pouco mais dessa jornada da prosperidade. Então, o que acontece, meus amigos? Todas as vezes que nós pensamos em prosperidade, nós estamos falando, no meu entendimento, de superação. Prosperar é se superar. Prosperar é você entender qual é o teu propósito de vida. É você entender qual é a tua missão. É você entender que você está indo em encontro do teu destino, né? Se a gente realmente quer prosperar, é fundamental que nós entendamos que a vida, ela não vem e te entrega tudo aquilo que você quer de mão beijada. Gente, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha muitas dificuldades financeiras. Eu já contei isso diversas vezes. Mas talvez a maior dificuldade de todas que eu enfrentava era duvidar da minha capacidade. Como eu vim de uma família muito pobre, muito simples, a gente não tinha muito estudo, não tinha muita condição, era uma época que não tinha internet. Então eu fui um menino que sonhava muito com o futuro, mas eu duvidava muito do presente. Minha autoestima era muito baixa, né? Eu achava que se as coisas fossem dar certas para alguém, iam dar certo para outras pessoas, não para mim. Eu me lembro que com 13, 14 anos eu morava no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, na cidade de Jacareí, pertinho de São José dos Campos. E eu morava num prédio que ficava no alto da cidade. Eu morava no terceiro andar. E aí eu tenho várias lembranças, eu estou lembrando aqui agora enquanto eu falo com vocês. Eu sentado, né, muitas vezes na cama, aí eu levantava, eu ia para o parapeito lá da janela e ficava olhando a cidade toda, né? Eu tinha uma vista bonita da cidade. E aí, quando eu estava olhando a cidade toda, eu ficava visualizando o meu futuro. Tinha 13 para 14 anos, imaginando, meu Deus, daqui a 10 anos eu vou estar morando aonde? Daqui a 10 anos eu vou ser o quê? Só que eu olhava a vida que eu tinha naquela época, era tanta dificuldade, tanta escassez financeira, tanta limitação. Por exemplo, os vizinhos da gente tinham carros, a gente não tinha carro. Os vizinhos iam para shopping era uma coisa de luxo, né? Eu não tinha a menor condição de ir. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao shopping foi a convite de uma colega do prédio de trás. Eu só morava nesse lugar bacana porque a empresa que meu pai trabalhava pagava o aluguel, porque meu pai não tinha a menor condição de pagar o aluguel. Tanto que na hora que essa empresa falou para o meu pai e para outros funcionários, olha, o mundo mudou, o Brasil mudou, nós estamos em crise, a gente não pode mais pagar o teu aluguel. O que começou a acontecer? O desespero, né? A gente acabou entrando em desespero, porque eu via meu pai preocupadíssimo de um dia para a noite eu não ter onde morar com a minha mãe, meu irmão na época, depois viria minha irmã. Então eu cresci no meio desse ambiente de instabilidade. Então o medo do futuro era muito grande. E eu não comecei a notar, mas nesse momento o cupim da dúvida foi crescendo dentro de mim. A gente se mudou, eu saí de São Paulo e nós mudamos para Minas Gerais.
E eu me lembro que até os 20 anos, 22 anos para ser mais exato, gente, a vida era difícil demais. Eu passei em vestibulares, criei uma metodologia de estudos, né? Mesmo sendo muito pobre, passei em 4 vestibulares nas primeiras colocações, trabalhava em 3 trabalhos diferentes, era uma loucura, né? Mas uma coisa pelo menos tinha na minha cabeça. Eu sabia que eu queria algo grande da vida, mas eu estava com o freio de mão puxado. A sensação de que não ia dar certo, de que eu ia passar necessidade, de que a vida era complicada, sabe? Isso era muito forte na minha mente. Então, pessoal, isso acaba acontecendo com muitas pessoas. Eu vejo que muitas pessoas carregam, sabe, o peso do passado nas suas vidas. E eu quero te dizer o seguinte, o teu passado não pode ser um cemitério. Você entende isso? Seu passado é uma biblioteca em que você mergulha nele para aprender o que você precisa, mas você tem que voltar para o presente, que a biblioteca é assim, né? Você vai na biblioteca, pega o livro, dá uma olhada, pelo menos antigamente era assim, e você guarda o livro de volta, você muitas vezes não leva o livro para casa. E o que acontece é que muitas pessoas estão vivendo do seu passado. Gente, não rola viver do passado, não é? Quem vive de passado é museu, e se você não tomar cuidado, você perde as melhores oportunidades da tua vida quando exatamente você não está aproveitando a tua vida no momento presente. Então, construir prosperidade, gente, é você ir além dos seus medos, das suas inseguranças e além de todas as dúvidas que você possui. Não é verdade? Entender. Você é uma pessoa que consegue, assim, com uma certa facilidade, sair do teu passado? Como que isso funciona para você? Ou não? Ou você sente que você está no seu passado? Somos pessoas apegadas ao nosso passado, a gente deixa de viver o nosso futuro. A gente deixa de viver o nosso presente. Isso, pessoal, é extremamente grave. Isso é extremamente sério. Então, quem realmente quer construir prosperidade precisa aprender a olhar para o passado e falar, já foi. E você está aberto para construir uma nova vida a partir de agora. Só que se encontrar com o próprio destino, gente, significa que você está aberto para ele, que você vai se abrir para ele, que você não vai ter medo dele, né? Você vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. 3 reflexões fundamentais sobre o que eu entendo que sejam talvez os maiores desafios para alguém que literalmente quer prosperar, mas não sabe como. Sabe? Ou está preso no passado, ou se sente confuso em relação ao seu futuro, sabe? Não sabe exatamente o que quer. Deixa eu te contar um pouco do que pelo menos eu penso que seja essa grande questão. Dá uma olhada aqui em cima, ó. Tá vendo essas 3 questões? Tem gente que não sabe o que quer. Primeiro grande ponto. Muitas pessoas não sabem o que querem. Literalmente, muitas pessoas não têm noção daquilo que realmente desejam. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas, gente, impressionante, não pagam o preço. Muitas pessoas falam, eu quero melhorar na minha vida financeira, mas a pessoa não quer melhorar a maneira como gasta, não quer melhorar a maneira como estuda a parte financeira, o dinheiro. A pessoa não quer entender de investimentos, mas ela quer melhorar na vida financeira. Mas como que você faz isso? Não é? Como é que você come lá, gente, omelete sem quebrar os ovos? Muitas pessoas querem melhorar na saúde, né? Mas como é que você vai melhorar na saúde? Ah, eu tenho preguiça, eu não gosto de exercício físico. Ah, não, mas eu gosto de comer minhas besteiras. Ah, mas eu gosto mesmo de viver dessa forma. Cara, mas você está exagerando num monte de coisas. Ah, não, mas eu quero melhorar a saúde, mas eu não quero abrir mão de nada do que eu faço. Mas gente, como que você vai melhorar na saúde? Não é? Aí muita gente fala assim, não, eu quero melhorar nos meus relacionamentos. Aí a pessoa, poxa, ela quer melhorar nos relacionamentos, mas ela não quer abrir mão, ela não quer ceder, ela não quer dizer não, ela não quer perdoar. Você está entendendo? Ela não quer abandonar muitas vezes o que ficou para trás. Ela quer ser o mesmo ser humano, mas quer que a vida seja diferente. Gente, não rola. Você entende? Não flui bem. Então, quem quer construir uma nova vida aqui fora precisa primeiro moldar um novo ser humano aqui dentro. Eu sei que muita gente prefere fórmulas mágicas, né? Muita gente não está afim de escutar essa coisa. As pessoas querem forma de bolo. Eu sempre, todo mundo me pergunta, Ricardo, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Qual é o melhor investimento? Como a galera me conhece do coach financeiro, é muito comum isso, né? A gente recebe muitas perguntas, mesmo no nosso trabalho social, no nosso trabalho espiritual, de pessoas que querem fórmulas mágicas. Meus amigos, não existem fórmulas mágicas. Existe processo de construção, é um processo de trabalho intenso. Mas uma coisa é certa, se você tem um projeto para desenvolver a tua felicidade,
se você tem um projeto de felicidade, se você se compromete com o teu projeto de felicidade, se você se compromete a pagar o preço para ser a pessoa que você quer, se você se compromete a pagar o preço para você alcançar os objetivos que você deseja, é impressionante o que a vida é capaz de fazer por você. Entende? Isso absolutamente muda tudo. Eu conheço um caso de um rapaz que, assim, foi fantástico, né? Quando eu dava aulas, isso muitos anos atrás, lá com meus 20 anos, como eu comentei com vocês, tinha alguns trabalhos diferentes, né? Um deles eu dava aula particular de primeiro e segundo graus. E aí, na época, eu atendi, né, um rapaz, quase sim, ou com mais de 40 anos, na oportunidade. Ele queria voltar a estudar. Ele tinha quase 20 anos sem estudar, ele tinha viajado para os Estados Unidos, tinha voltado, e na época ele ia fazer o supletivo, né? Era o que tinha de mais atual. E aí a proposta dele era trabalhar lá com o projeto dele de suplência. Então ele mal sabia se ele ia dar conta de fazer a quinta série, a sexta, a sétima, se ele ia conseguir realmente se estruturar em todo esse processo. Bem, moral da história, né? No meio desse caminho. A gente começou a estudar junto, ele não só terminou a quinta série, como ele terminou a sexta, a sétima, a oitava. Ele se entusiasmou tanto que ele terminou na época, né, o ensino médio, chamava-se o ensino médio. Depois ele passou na faculdade e ele fez tudo isso em 7 meses e meio. Você consegue entender isso? 7 meses e meio. Exatamente isso que você escutou. Ele saiu da quinta série, que era onde ele tinha parado, e ele foi para a universidade em 7 meses e meio. Então, gente, o que acontece? Quando você tem um sonho e você cria uma estrutura para isso acontecer, é incrível os resultados ocorrendo. O Mark Zuckerberg, ele era só um adolescente que tinha acabado de entrar na faculdade, lá nos Estados Unidos, e de repente ele queria criar um sistema de comunicação entre os alunos da própria faculdade, para que eles se comunicassem entre si. Gente, ele nunca imaginou que o sistema dele ia virar uma das maiores empresas do mundo, chamada Facebook. Só isso, o Facebook é só dono do WhatsApp, é só dono do Instagram, o Facebook é só uma das 5 empresas mais valiosas do mundo. E foi criado por um menino, literalmente um menino, ele tinha 20 e poucos anos, ainda tinha espinha no rosto. Você está entendendo? Não existem limites para os nossos sonhos. A história do Roberto Marinho, quando ele fundou as organizações Globo, esse homem tinha mais de 65 anos. Né? Muitos falavam, você é louco, né? Imagina só, você está com 65 anos. Ainda mais na época dele, gente, 65 anos a pessoa está se preparando para morrer, né? Porque a expectativa de vida era essa. Né? Lembra-se que a ideia de se aposentar aos 60 anos estava enraizada na mente do povo? Então ele não só funda as organizações Globo, como se torna um dos 5 maiores impérios de comunicação do mundo antes da sua morte. Então ele mostrou que não importa a idade, importa a atitude que você faz. O Zuckerberg mostrou que não importa a idade, você pode ser jovem, um simples estudante e de repente mudar a história. Você está entendendo? E gente, histórias inspiradoras a gente tem em todos os lugares. Alexander Fleming, poucas pessoas conhecem a história do Alexander Fleming, né? O Fleming, gente, foi um médico escocês que na época, estudando, né, no Hospital Santa Maria, lá em Londres, ele se tornou um pesquisador. Ele estava observando como que o bolor, né, o fungo, se espalhava de maneira enorme pela cultura, né, que ele ali localizava. Na época, as pessoas morriam demais por causa de tuberculose, por uma série de enfermidades causadas por bactérias. E um dia ele tinha saído para almoçar e simplesmente, acidentalmente, ele deixa, entende? Esse bolor se tornar um contato com aquelas bactérias. E de repente acontece um milagre, né? De uma hora para outra, a cultura de bactérias começa a diminuir. E o fungo lá, o Penicillium notatum, se tornava o grande agente transformador do processo. A penicilina nasceu do nome do fungo que combatia a bactéria. Então muitas pessoas falavam, o Fleming, ele descobriu por sorte. Sim, gente, mas só ganha na loteria quem joga o cartão. Ele estava lá há anos pesquisando aquele processo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, enquanto tem muita gente que está pagando preço pelo que quer, muita gente que tem um sonho, que tem um objetivo, sabe, muitas pessoas que estão abrindo mão dos seus medos, das suas dúvidas, tem uma galera que só sabe se queixar. Sabe, tem um povo que só sabe reclamar em rede social da vida, só sabe brigar por questões políticas e religiosas, só sabe brigar para tentar provar quem está certo ou errado em economia, em dinheiro. Caramba, e a tua vida, onde é que está? Sabe, cadê teu sonho? Cadê teu projeto? O que você tem feito de diferente? Quais são as vidas que você está transformando? Que tipo de valor que você está agregando ao mundo? Você está entendendo, gente? Se você não sabe o que quer, qualquer lugar serve.
Mas se você sabe o que quer e você não quer pagar o preço, você também não sai do lugar. Agora, se você sabe o que quer, você está afim de pagar o preço, mas você está lotado de crença limitante, você também não sai do lugar. Sabe? Crenças do tipo, quem sou eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim. Sabe? A vida é injusta, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou muito velho, eu sou muito velha para isso. Os desafios que a gente procura quebrar na mente de quem quer prosperar na vida financeira é você ter a visão exata de onde você quer chegar. Porque você nunca vai conseguir investir adequadamente o teu recurso, construir riqueza, pensando de maneira pobre. Não existe isso, gente. Não tem como. Não é? Da mesma forma no amor, você nunca vai ser feliz no amor se você pensa como uma pessoa infeliz. Você nunca vai ter uma saúde legal se você pensa como uma pessoa doente. Então, presta atenção no tipo de vida que você está programando no teu GPS interno.